nesta tarde em Romanos, capítulo 12. Nós vamos falar um pouco sobre algumas chaves, alguns princípios espirituais a respeito do jejum. Nós estamos no período do jejum e se porventura alguns irmãos não têm aquela folha de jejum sobre os 21 dias de jejum, os vários tipos de jejum, depois os irmãos no final podem passar na livraria. O irmão Carlos tem aqui, mas depois pode deixar na livraria. Os irmãos podem ir lá levantar, porque é importante. Quem não sabe, tem ali informação. Diz assim a palavra de Deus em Romanos capítulo 12 e versículo 1. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, diga-me que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, diga comigo, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Pai, uma vez mais eu oro para que a tua graça e a tua verdade seja manifesta esta tarde neste lugar. Te agradecemos pelo mover do Senhor Santo Espírito. Te agradecemos porque cada mente está liberta e cada coração está receptivo para a tua palavra. E em cada um há a disponibilidade e a prontidão de fazer aquilo que te agrada, de andar de acordo com a tua chamada, com o teu propósito para a sua vida. Nós declaramos, Pai, que nada, mesmo nada, pode impedir cada um dos teus filhos de andar desta maneira. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe, nós vivemos numa época de prazeres, em que as pessoas lutam e buscam prazeres, cada um busca gerir a sua vida a seu belo prazer. Conforme aquilo que lhe dá prazer, assim eles andam. E esta é a época que nós estamos de facto a viver, e numa época destas, falarmos de jejum, e jejum é perder o prazer da comida. Parece que não tem sentido, parece que não tem lógica nós estarmos a falar de jejum numa ocasião destas. Porque jejuar não é fácil. Jejuar não dá prazer, sabe? Jejuar cria determinados conflitos no nosso corpo, no nosso homem, inclusive no nosso homem interior. Mas deixe-me dizer, jejuar é poderoso. Pode não dar prazer, pode não ser fácil, mas é poderoso, porque à medida que nós aplicamos a nossa vida ao jejum, nós também nos disponibilizamos para pôr a nossa fé em linha com Deus. E quando nós pomos a nossa fé em linha com Deus, o resultado é uma explosão da glória de Deus nas nossas vidas. E eu estou a usar bem as palavras, escute bem, é uma explosão da glória de Deus. Sabe, quando há uma explosão não há controle. E nós não vamos poder controlar a glória de Deus, porque ela explodirá na nossa vida. Onde quer que nós estejamos, será uma explosão da glória de Deus, porque nós nos alinhamos com Deus. Amém? E eu espero que nesta tarde, eu desejo do meu coração, muito mais do que as palavras, muito mais do que aquilo que eu possa dizer, é que o Senhor Santo Espírito possa ministrar a cada um de nós individualmente, para que nós possamos experimentar essa glória. Jesus é o Filho de Deus. Quando ele viveu na terra, ele jejuou, e aquilo que a Bíblia nos diz, depois de 40 dias de jejum, quando ele saiu do deserto, aquilo que a Bíblia nos diz é que ele saiu cheio da unção de Deus. Ele não saiu fraco, ele não saiu abatido, ele não saiu, se calhar um bocadinho mais magro talvez, eu ia dizer magricela, mas ele saiu um bocadinho mais magro, mas ele saiu forte, ele saiu cheio de ousadia, e ele saiu capaz de enfrentar Satanás, que logo que ele acaba aquele jejum, vem à sua presença para o tentar, ele saiu capaz de vencer toda e qualquer artimanha e cilada do inimigo. Então o tempo do jejum é um tempo de fortaleza,
para o nosso homem interior, para a nossa vida. Ainda que o nosso corpo experimente alguns desaguisados, já vou falar deles daqui a bocadinho, de alguns deles, ainda que o nosso corpo experimente isso, nervosismo, algum descontrole, o nosso espírito se fortalece e se fortalece e se fortalece cada vez mais em Cristo Jesus. Eu costumo dizer, quando estou a falar com alguns amigos, que o jejum é para os fracos. Isto pode parecer um contrassenso, porque quando nós estamos a chamar-nos de fracos, pode parecer um contrassenso, porque na realidade nós somos poderosos em Deus. Amém? Mas é para os fracos naquele sentido daquelas pessoas que reconhecem que desesperadamente precisam de Deus na sua vida. Neste sentido eu estou a dizer que o jejum é para os fracos. Aqueles que reconhecem no seu coração que eles precisam de Deus nas suas vidas. Porque o jejum não é só nós abstermos-nos de alimentos. A prática do jejum, e quando nós estamos a falar do jejum de acordo com a palavra de Deus, a prática do jejum leva-nos a jejuar, a abstenção de alimentos, mas ao mesmo tempo a orar e a buscar e meditar a palavra de Deus. Porque se nós jejuamos sem oração, se nós jejuamos sem meditar na palavra de Deus, isso é apenas uma dieta alimentar. Jejum é abstermos-nos de comida, mas alimentarmos-nos da palavra. Então nós necessitamos, à medida que nós nos abstemos da comida, à medida que nós abdicamos de determinados hábitos, nós substituímos esses hábitos por outros, onde nos dedicamos mais à palavra de Deus, a ouvir de Deus, onde nos tornamos mais sensíveis a Deus e nos tornamos de tal forma sensíveis a Ele que nós podemos ouvi-lo e fazer de acordo com aquilo que Ele diz a cada um de nós. É muito importante nós entendermos que o jejum, escrevam isto, irmãos, nunca manipula Deus. Eu vou repetir. O jejum nunca manipula Deus. Se alguém pensa que é pelo fato de jejuar que vai conquistar bênçãos e favores e milagres na sua vida, está enganado. Jejum não manipula Deus. A bênção de Deus vem, ouça bem, a bênção de Deus vem à nossa vida, o favor de Deus vem à nossa vida, os milagres de Deus vêm à nossa vida por causa da graça de Deus e do sangue de Cristo Jesus. Não pensa alguém que pode ganhar o favor de Deus, conquistar, adquirir a graça de Deus, o favor de Deus, manipulando a Deus com o jejum. Há pessoas que quando estão a jejuar, meus irmãos, eles querem quase que obrigar Deus a fazer aquilo que não é a sua vontade. É como chegar a Deus e dizer: Deus, eu estou a jejuar, agora é bom que tu faças aquilo que eu estou a dizer. Porque se assim não acontecer, eu vou ficar frustrado, eu vou ficar zangado, eu vou ficar decepcionado. E eu não conheço os irmãos tanto na intimidade, mas é provável que todos nós, já mais do que uma vez, chegamos ao ponto de ser tão disparatados para dizer que estou decepcionado com Deus. Sabe porquê? Porque nós estamos a basear naquilo que nós fazemos e estamos à espera de alcançar alguma coisa de Deus baseado no nosso mérito, no nosso galardão, no nosso empenho. E nós estamos enganados. Nós não alcançamos nada de Deus desta maneira. O jejum prepara-nos, ouça bem, o jejum prepara-nos, prepara o nosso coração para nós chegarmos ao ponto de dizer: seja feita a tua vontade na minha vida. Para isso serve o jejum, preparar a nossa vida, meus irmãos, preparar-nos para a resposta de Deus. E escute que isto é muito importante, o jejum prepara-nos para a resposta de Deus. Porque muitas vezes quando nós oramos, algumas vezes quando nós oramos, Deus não responde
de acordo com aquilo que nós pensamos, imaginamos ou queremos. Deus responde de outras maneiras, de outras formas. E nós, ao jejuarmos, ficamos com o nosso coração preparado para descobrir, ou melhor, para receber essa resposta de Deus, sabendo que ela é o melhor para nós. O tempo do jejum, irmãos, é um tempo em que a nossa capacidade para ouvir a Deus aumenta. Eu vou repetir. O tempo do jejum é um tempo em que a nossa capacidade de ouvir a Deus aumenta. O nosso corpo perde tantas toxinas, sabe, isto parece que não tem nada a ver, mas ao ficarmos mais limpos no nosso corpo, o nosso espírito também fica mais atento para aquilo que nós ouvimos de Deus. Quando nós chegamos à presença de Deus pelo jejum, nós chegamos à presença de Deus pedindo, não exigindo. Não tem mal nenhum pedir. E se eu posso encorajar os irmãos durante este tempo, como igreja, como corpo, que nós estamos a jejuar, se eu vos posso encorajar, oh meu irmão, peça, e quando pedir, peça grande. Seja extravagante no seu pedir. Deus nunca vai ficar a dizer, este fulano está a pedir mais do que aquilo que eu posso dar. A Bíblia nos diz que depois de nós pedirmos, ainda Deus nos dá muito acima daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Então seja grande a pedir. Eu costumo brincar muitas vezes, em vez de pedir só o pãozinho nosso de cada dia, peço o croissant com fiambre, com queijo, croissant misto, já agora com alface lá metida, peça com manteiga, e já agora umas batatinhas ao lado também, e se possível uma fruta boa, e ainda mais um moussezinho de chocolate, e umas coisinhas boas. Peça! Se vai pedir, peça! Se o irmão precisa de um transporte, eu sei que nós não temos que ser disparatados naquilo que nós pedimos, mas se nós precisamos de um transporte, seja ousado para pedir um transporte novo. Porquê é que há de pedir um carro velho, a cair aos pedaços, que já 20 pessoas andaram com esse carro, já o estragaram o suficiente para agora você ter que andar a pagar os arranjos? Peça novo. Ah, mas a minha fé não dá para ter um grande... Peça pequenino. Mas peça novo. Sabe como é que Jesus nos ensinou? Quando ele entrou na cidade de Jerusalém, ele agarrou um jumentinho que nunca ninguém tinha andado nele. Era 0 quilómetros. Era um jumento fantástico. Ele foi apanhar o melhor. Nunca ninguém andou nele, ótimo. Não tem defeitos lá no costado. Eu posso me sentar em cima à vontade. Então, se o irmão tem um limite, o seu limite é um X, peça um carro mais pequenino, mas peça novo. E à medida que o irmão vai adquirindo mais e mais confiança na presença de Deus, vai subindo e vai subindo. E cada vez que vai subindo, ouça o segredo, vai entregando o já usado e vai recebendo o novo. Obrigado por isso, amém. Vocês ficam tão entusiasmados com isto, hein? O jejum leva-nos, irmãos, a essa posição de nós pedirmos a Deus, mas jamais exija de Deus. Oh Senhor, faz assim, oh Senhor, faz assim. Muitas vezes na nossa oração é o que nós fazemos. Parece que nós é que somos os senhores e Ele o serve. Oh Pai, nós vimos a Ti no nome de Jesus e nós damos graças pela Tua bênção, pela Tua fidelidade. Oh Senhor, agora mesmo eu te digo, vai lá ter com aquela pessoa e cura, vai ter com aquele e liberta, vai ter com outro. E Deus anda ali estilo moço de recados. Não, os irmãos nunca ouviram orações dessas? Já ouvimos. Porque certamente ouvimos quando oramos. Não é? Às vezes nós mandamos Deus fazer as coisas. Não. Nós aproximamos-nos a Deus e no tempo de jejum nós temos a capacidade de estar quebrados, humilhados, vamos dizer assim, mas quando chegamos à sua presença, nós pedimos ao Deus.
manifesta a tua graça na minha vida. E o apóstolo Paulo, ele diz: eu rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. E eu posso dizer-vos, irmãos, que jejuar é um sacrifício vivo. Eu não sei quanto a vós, mas eu gosto de comer. Eu gosto. Eu costumo dizer até na brincadeira, se algum dia quiserem ganhar algum concurso para comida, apostem em mim que ganham. Porque eu gosto de comer. Não sou glutão a comer, mas gosto de comer. Então posso dizer que o tempo de jejum é um tempo de sacrifício. É um tempo de consagração. Mas ao mesmo tempo é um tempo de humilhação, de quebrantamento, de entrega, de adoração. O apóstolo diz: apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, é o vosso tempo de adoração. Nós adoramos a Deus, nós elevamos a Deus, nós exaltamos a Deus, nós cultuamos a Deus. E à medida que nós o cultuamos, nós experimentamos o quê? Aquilo que está escrito. Qual é? A boa, diga lá comigo, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o tempo de jejum é um tempo em que nós vamos apresentar a Deus as nossas ansiedades, os nossos desejos, os nossos pedidos, mas ao mesmo tempo é um tempo de transferência para nós experimentarmos na nossa vida a boa. Ela é boa. A vontade de Deus para nós é sempre boa. Ela é agradável, sempre agradável. E melhor que tudo isto, ainda ela é perfeita. E às vezes nós desculpamos a nós mesmos: não olhes para mim porque eu não sou perfeito. Pois olha, quando nós experimentamos a boa, perfeita, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós podemos afirmar alto e bom som que aquilo que nós fazemos é perfeito. Amém. O tempo de jejum, meus irmãos, é um tempo em que nós aplicamos princípios bíblicos. Jesus ensinou os discípulos, ensinou 3 princípios. Não é um mandamento, mas são instruções. Vamos dizer, é quase como que um convite de Jesus para os seus discípulos. Quando deres, e agora os irmãos dizem: então, mas dar não é um mandamento. Não, dar não é um mandamento. É um convite que Deus nos faz. Trazer o dízimo à casa do tesouro é uma ordem. Não é uma opção, é uma ordem. É trazer. Agora, dar não. Só dá quem quer dar. Mas Jesus disse: quando deres, ele parte do princípio que aquele que está nele faz aquilo que ele fez. Quando deres, quando orares, quando jejuares, são princípios estabelecidos por Jesus para os seus discípulos. Agora deixe-me dizer, se o irmão não jejuar, não significa que o irmão não recebe a benção de Deus. Jejuando ou não, Deus abençoa. Jejuando ou não, Deus ama-o. Não fica à espera porque estou a jejuar agora e uau, eu até jejuo mais que os meus irmãos. 21 dias eu consigo jejuar entre as refeições. Campeão que eu sou. Há outros que jejuam da meia-noite às 7 da manhã. 21 dias, pastor, isso não é nada. Eu passo a vida inteira a jejuar da meia-noite às 7. Há pessoas que pensam que pelo facto de nós termos este jejum coletivo, corporativo, que isso é alguma coisa. Isto é bom para nós, irmãos. Não tem a ver com Deus, tem a ver conosco. Então saiba isto: Deus ama, Deus abençoa, quer o irmão jejue, quer não jejue. É um ato voluntário. É uma determinação sua. É o irmão que determina: eu vou fazer, eu vou juntar-me ao corpo para nós orarmos, para nós jejuarmos por alguns princípios que são comuns a todo o corpo. É um ato da graça de Deus, irmãos, sabe? Porque quando nós nos determinamos a jejuar, o Senhor Santo Espírito fica nosso parceiro. Ele já é nosso parceiro, mas Ele fica ali mesmo do nosso lado para nos ajudar. Porque quando estamos a jejuar, nós somos tentados com tanta coisa. Eu não sei o que acontece convosco, mas comigo acontece o seguinte: quando eu estou a jejuar, o meu olfato fica tão apurado que isto é verdade, hein? Fica de tal forma apurado que eu consigo discernir se a comida está boa ou se está salgada ou não.
A minha mulher fazia, na primeira vez que eu fiz assim um jejum mais longo, e eu dizia, isso está muito bom hoje. E elas, mas como é que tu sabes? Está muito bom. E quando eles iam comer, tinhas razão. E depois tinha, mas olha, agora... Mas é verdade, o meu olfato fica purinho. Às vezes eu gosto dele assim um bocadinho mais sem estar tão puro. Mas olha, é importante. Hein? Então, o Espírito Santo ajuda-nos, guia-nos, dá-nos capacidade, ousadia para nós vencermos a tentação. Porque a tentação não é para comer, é para provar. Quando nós estamos a jejuar e estamos determinados no jejum, nós não somos tentados a comer uma refeição. Nós somos tentados a provar. Deixa lá ver se está bom. Se queremos provar alguma coisa durante o tempo do jejum, provemos e vejamos que o Senhor nosso Deus é bom. Amém? É um ato de humildade, é um ato em que nós chegamos a Deus, ó Deus, eu preciso de Ti. Sem Ti eu não consigo. O que está diante de mim é tão grande que ultrapassa as minhas capacidades. Eu preciso de Ti, eu preciso da Tua ajuda, eu preciso da Tua graça, eu preciso do Teu favor, eu preciso da Tua intervenção na minha vida, eu preciso do Teu mover, não só na minha vida, mas na vida daqueles que estão ao meu redor, Senhor. Eu preciso disso. É um ato de humildade, de reconhecer que nós, por nós próprios, não conseguimos. O tempo de jejum é um ato de disciplina espiritual e físico. É um ato de disciplina espiritual porque quando nós nos estamos a abster da comida, irmãos, e ouça bem, é abster de comida. Jejum é abster de comida. Não é abster do computador, da televisão, isso é bom. Da internet, lá do Facebook e do Twitter, isso é bom. Pode-se abster disso. Mas, aí se chama-se abstinência. Não se chama jejum. Jejum é tapar a boca e não comer. Isso é jejum. Jejum tem a ver com comida, não tem a ver com televisão. É importante que não gaste tanto tempo com a televisão, é importante que não gaste tanto tempo com as coisas que costuma gastar e se dedique mais à oração e à palavra. Já que está a apresentar o seu corpo em sacrifício vivo, então tira o maior benefício disso. E obrigado por esse amém. Jejum, meus irmãos, é um tempo para nós nos examinarmos a nós próprios. Sabe, o rei Davi, ele fez uma coisa esquisita, estranha. Quando estudamos a história de Davi, há coisas nele que são mesmo extraordinárias, e uma das coisas mais estranhas que eu posso dizer aos irmãos e encontrar na vida de Davi foi que durante um período de tempo o seu filho adoeceu e ele jejuou. E a Bíblia nos diz, os irmãos podem encontrar isso em 2 de Samuel, capítulo 12, a Bíblia nos diz que enquanto o seu filho estava doente, que ele jejuou, ele orou, ele chorou, mas quando a criança morreu, diz que ele se levantou, diga lá comigo, levantou-se, lavou-se, mudou de roupa. Eu fiquei a perguntar, mas por que dizer que ele mudou de roupa era necessário se ele tomava banho à partida? É porque a roupa revela muito bem o nosso estado. Uma pessoa que anda com roupa desgrenhada significa que a sua alma está desgrenhada também, está confusa. Alô? Uma pessoa que anda toda mal vestida, todo mal trapido, todo não sei o quê, significa que está muito confuso no seu interior. E eu não sou muito para estar aqui a falar de modas nem nada disso, a minha opinião é que cada um anda como quer. Mas eu vou dizer-vos que algumas modas, nos dias de hoje, só revelam a confusão que existe no mundo. Uma calça normal custa 20 euros, digo eu. E os irmãos dizem, onde? E uma calça rasgada custa 100. Os irmãos estão a ver o conflito existente? Pronto, não quero gastar tempo com isso, mas o que eu quero dizer é que a roupa manifesta aquilo que vai no nosso interior. Quando José
foi chamado da prisão para o faraó, lá para o palácio. Ele diz que ele se barbeou e ele mudou de roupa. A Bíblia nos fala muitas vezes que o homem vê o exterior antes de notar o interior. A Bíblia nos fala daquela mulher que ia passar e dizia ela levava roupa de prostituta. Portanto, não era necessário saber se a mulher era ou não. A roupa indicava o que ela era. Nós precisamos ter cuidado com a nossa roupa. Amém. 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 Diz que ele se levantou, ele lavou-se, ele mudou de roupa, ele adorou a Deus e ele comeu. E agora ali estavam os servos a olhar para ele e disse: uau, o homem é estranho. E tiveram a ousadia de dizer: eu faço ideia como eles chegaram ao rei, porque não, para falar com o rei não era de qualquer maneira. Se, provavelmente, perdoa-me tu, ó rei. Tu não, perdoa-me, vossa majestade, o rei. De nós, vossos humildes servos, chegarmos até à sua presença para lhe perguntar. Então, quando o seu filho estava vivo, chorou, orou, jejuou, e agora que ele morre, vai comer? Estranho. Sabe o que é que Davi respondeu? Davi disse: olha, enquanto ele estava vivo, eu orei e eu jejuei, porque eu pensava. Diga lá comigo, eu pensava. Essa foi a resposta dele. Eu pensava que o Senhor se compadeceria de mim e daria vida à criança. Mas agora que ele morreu, para que continuar a jejuar? Irmãos, lembram-se daquilo que falei há bocadinho? O jejum prepara-nos para a resposta de Deus. Ele pensava, e ele estava a jejuar, ele estava a pedir, ele estava a clamar, ele estava a chorar, ele deixou de comer para Deus curar a criança. Mas não fez, e o coração dele estava preparado. Não ficou contra Deus, não ficou revoltado contra Deus. Alô? Quantas pessoas ficam revoltadas contra Deus porque pedem, e como Deus não faz de acordo com aquilo que eles pedem, ou como eles estão à espera de receber, depois ficam revoltados contra Deus. O jejum prepara-nos para a resposta que vem de Deus. E a resposta que vem de Deus, meus irmãos, ouça isto com ouvidos de ouvir, a resposta que vem de Deus sempre é a melhor resposta para nós. Eu não sei as razões, nem quero estar a arranjar razões para isso, mas aquele filho era o filho de um adultério. E pela história bíblica, meus irmãos, pela história bíblica, quando nós encontramos filhos assim, nós encontramos povos rebeldes que foram destruídos. Os amonitas, os moabitas, bem, não vou agora gastar tempo com isso. Eu não sei, o que é que isso importa para nós? Nada. O que importa para nós é que Davi soube aceitar a resposta de Deus à sua oração com a atitude correta. Como é que nós recebemos a resposta de Deus à nossa vida? Deixe-me dizer mais uma vez, pedir não é errado, exigir sim. Nós não temos o direito de exigir nada de Deus. Nós pedimos. E quando pedimos, vamos pedir com ousadia. Foi Jesus mesmo que disse: nada tendes, porque nada pedis. Nada tendes, porque nada pedis. Os irmãos sabem que às vezes há pessoas que têm vergonha de pedir a Deus? Oh Senhor, tu sabes o que eu preciso. E eu acho que Deus lhes coça a caspa e diz: então, e tu não sabes? Tu sabes, Senhor, tu sabes a minha necessidade. Então, tu sabes. Há momentos que quando nós vamos pedir, nós já não sabemos como pedir. Porque a necessidade é tão grande, tão grande, tão grande. E elas são de tantas áreas que nós nem sabemos por onde nos havemos de virar. Então nessa altura deixe-me dar-lhe um segredo. Chega a Deus e diga: oh Deus, surpreende-me. Surpreende-me. Porque a resposta de Deus, ela vem de uma forma sobrenatural ter consigo. Ouça bem, forma sobrenatural. A resposta de Deus vem ter consigo, meus irmãos. Preparação espiritual. Nós necessitamos preparar-nos espiritualmente, irmãos. Sabe, no tempo de jejum nós andamos nervosos.
Eu gostava muito de dizer que o tempo do jejum era um tempo de muita paz, de muita alegria, mas sabe, de muito ânimo. Mas no tempo do jejum, meus irmãos, nós andamos inquietos. Às vezes sentimos fraqueza no nosso corpo, sentimos incomodados. Eu vou dizer uma das coisas que eu costumo sentir, não sei se toda a gente sente isso, mas parece que eu vivo fora do corpo. Que é para ver se entra outra vez. E isso cria inquietação, cria perturbação, dores de cabeça, mal-estar, mau hálito. Alguns parece que jejuam o tempo todo. Façam a vida em jejum. Irritabilidade, as pessoas ficam irritadas por nada. Dá-nos mais sono, mais vontade de dormir, frio. Então nesta altura do frio, irmãos, uma sopinha quente faz tão bem, não é? E logo, ai que frio, 50 cobertor. O nosso corpo necessita de ser treinado, necessita de ser preparado, assim como o nosso espírito. Precisamos de buscar mais a Deus, de meditar na palavra de Deus, de orar, de ouvirmos mensagens. Ouça mensagens, ouça pregadores que toquem na sua vida, ouça pessoas que ministrem à sua vida. Não é qualquer um. Isso bem, não é qualquer um. É aqueles que ministram à sua vida, aqueles que falam ao seu coração, aqueles que ao ministrarem fazem com que haja um borbulhar dentro de si. Uau, era mesmo isto que eu estava a precisar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E de repente não só ouve, como já o irmão está a pregar. É isto que acontece no tempo de jejum, porque a palavra de Deus torna-se viva no nosso homem interior. E às vezes sem dar por si, de repente, o Espírito de Deus começa a ministrar, cria uma impressão no seu coração. O Espírito de Deus fala consigo de uma voz tão audível como aquela com que os irmãos estão a ouvir hoje. Da minha parte. Deus fala consigo. Diz, uau! E eu vou dizer, nessa altura, escreva. Porque virão os dias em que o diabo vai tentar desfazer daquilo que Deus disse. E nesses dias o irmão precisa de pôr isso bem à frente dos seus olhos e dizer, no dia do jejum, vou dizer assim, no dia da luz, Deus falou isto. O dia das trevas não pode invalidar o que Deus falou comigo no dia da luz. Eu já estou cansado de dizer, cansado é uma expressão. Eu já tenho dito centenas de vezes, milhares de vezes, escreva, tenha um papelinho, escreva. Os irmãos veem a minha Bíblia, isto é só papéis, só papéis, só papéis, só papéis. Sou criticado por isto não está no computador, mas como eu não ando com o computador no bolso e ando com os papéis na Bíblia, eu volto e meio, agarro nestes papéis e leio, e sou edificado. E de 20 pregadores, eu sou abençoado. Porquê? Porque eu tomei nota. Escreva, irmão, escreva. Eu quero aconselhar, escreva. Aquilo que Deus fala consigo nesse tempo é de grande significado para a sua vida espiritual. Escolha a maneira como o irmão jejua. Na sua vida privada, o irmão escolhe a maneira como quer. Está ali a folhinha, como eu já disse aos irmãos, os vários tipos de jejum. Durante estes 21 dias, nós chamamos os 21 dias de jejum de Daniel, em que as pessoas podem beber sumos, comer fruta, legumes. Mas se quer fazer outro tipo de jejum, amém, Deus o abençoe, faça lá como entender. Se quer só beber água, bebe só água. Não faça 21 dias sem beber água, e sem comer, que isso faz mal. A menos que Deus fale consigo para o fazer, ok? Que esse é chamado de jejum total. Se quer só beber água, bebe só água. Se quer comer legumes, faça com legumes. Se quer só abster-se de uma refeição, abstenha-se de uma refeição. Faça conforme Deus colocar no seu coração. Mas junte-se neste tempo. Porque estou seguro em Deus de que além dos objetivos comuns, também os nossos assuntos pessoais, privados, Deus vai alcançá-los com aquilo que Ele vai ministrar à nossa vida. Eu vou terminar e alguns irmãos dizem, uau! Mas eu não disse quanto tempo ia demorar a terminar, hein?
Eu vou terminar falando dos objetivos que nós temos durante este tempo. Como igreja nós temos 3 objetivos, temos 3 propósitos. E é muito importante nós, como igreja, quando oramos e jejuamos, nós olhamos para o propósito que temos e depois nós acrescentamos os nossos outros assuntos. Todos nós temos assuntos na nossa vida privada. Como igreja, irmãos, nós temos alguns alvos. E o primeiro dos alvos que eu quero apresentar aos irmãos, que já apresentei, já falei sobre isso, é crescimento e milagres. Nós estamos aqui para alcançar esta nação e não só. Nós necessitamos crescer. Nós necessitamos milagres. E os irmãos dizem, mas porquê milagres? Milagres faz parte do reino de Deus. E nós queremos implantar o reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria no Senhor Santo Espírito. É a unção de Deus, é o poder de Deus, é a manifestação de Deus. Nós queremos a implantação do reino de Deus nesta nação. Então nós queremos que nós precisamos de milagres, nós necessitamos de crescimento. E nesta manhã, quando eu estava a buscar a Deus, eu senti no meu coração, eu pus aqui num papelinho aquilo que eu faço. E depois os irmãos, ao ouvirem o CD, e até depois podem comprar também o DVD, os irmãos podem ver o que eu faço e fazer também, assim juntamos-nos nisso. Eu oro a Deus, as pessoas vêm do norte, vêm do sul, vêm do oeste e vêm do oeste, e eles congregam-se no lugar onde nós estamos. De todos os lugares eles vêm com alegria, eles vêm com entusiasmo, eles vêm com gozo, ainda que eles carreguem as suas deficiências, as suas dificuldades, as suas dores, os seus problemas, eles vêm e eles se juntam no lugar onde nós estamos. Eu estou grato a Ti, Senhor, porque todos os dias Tu acrescentas à igreja aqueles que se hão de salvar, incluindo os sacerdotes de outras confissões. Eles vêm e eles se convertem porque eles necessitam de ter Cristo nas suas vidas. Esta é a minha oração. Oh Senhor, eu declaro que os anjos de Deus estão ao nosso serviço. Eles ajuntam as pessoas dos 4 cantos da terra, eles atraem as pessoas ao lugar onde nós estamos, e eles atraem essas pessoas ao lugar onde nós estamos, porque nós elevamos a Cristo, nós levantamos a Cristo, e quando Cristo é levantado no nosso meio, Ele atrai todas as pessoas a Ele. As pessoas não são atraídas a nós, mas as pessoas são atraídas a Cristo, as pessoas são atraídas à Tua palavra, e eles assumem um compromisso com a igreja, e eles se levantam ousadamente, e eu reivindico a Tua palavra, Senhor, que nos diz que um se levantará e após si ele trará 10 agarrados às suas calças. Amém. Esta é a versão moderna. A Bíblia diz a orla, mas eu digo calças. Obrigado, Senhor, porque Tu estás a fazer isto no meio da Tua igreja, e todos os dias Tu acrescentas à igreja aqueles que se hão de salvar, e porque todos os dias Tu acrescentas à igreja aqueles que se hão de salvar. Oh Deus, eu glorifico o Teu nome, eu exalto o Teu nome, porque a alegria inunda a cidade, a alegria inunda a nação, e em toda a nação o Teu nome é exaltado e glorificado, e Tu te manifestas com sinais, com prodígios, maravilhas, operando no meio do povo. Oh Pai, eu Te agradeço, Tu utilizas as nossas mãos, e quando nós impomos as mãos, a Tua bênção é ordenada sobre a vida de todos aqueles em quem impomos as nossas mãos. Eles são curados, eles são libertos, eles são restaurados, eles são abençoados. Obrigado, Senhor. Amém. Esta é a minha confissão. E eu posso garantir-vos que eu vou ver isto acontecer. Porque eu já vejo aqui dentro. Eu quero encorajar esta igreja a fazer isto. Eu confesso famílias salvas. As famílias vêm à casa do Senhor, marido, mulher, filhos, netos, bisnetos, trisnetos e por aí fora. Eles vêm à casa do Senhor e o temor do Senhor está implantado em seus corações. E eles não se desviam nem para a direita nem para a esquerda, antes em seu coração e em seu propósito. O glorificar e exaltar a Deus. E ultimamente tenho acrescentado também à minha confissão: cada casa é uma luz. Cada casa é uma luz, onde Tu és exaltado e glorificado, Senhor. E vou dizer como eu costumo terminar: e no nosso meio não há nenhum só enfermo. Escute isto, meus irmãos.
Os médicos podem lançar aquilo. Às vezes a pessoa vai ao médico e o médico diz, você tem isso, você tem aquilo, você tem aquilo outro. Aquilo que o médico diz não é para desanimar, não é para deitar abaixo, não é para declarar morte. Aquilo que o médico diz é só para informar. E depois de estar informado, reivindica a palavra de Deus a respeito disso. Uau! Olhe para si agora. Olhe para si e diga assim, o meu corpo é perfeito. O meu corpo é belo. Eu sou o mais belo à face da terra. Não minta tanto, mas também. Não, vamos lá. Eu sou o mais belo à face da terra. Uau! E o meu corpo é só força, é só vigor, é só saúde. O meu corpo é o templo do Senhor Santo Espírito. Amém. Aleluia. E quando o médico diz alguma coisa que é contrária a isto, o irmão já sabe o que vai fazer. Se tem que fazer alguma coisa, às vezes nós somos exagerados e por isso o corpo sofre. Certo? Então deixe os exageros e ponha o seu corpo em linha com aquilo que diz. Isto aqui é só saúde. Amém. O segundo ponto que eu coloquei como objetivo e como alvo para a vida da igreja é bênção e finanças. Bênção e finanças, meus irmãos, não só na igreja como coletivo, como corpo, mas na vida de cada um dos irmãos individualmente. Este é o desejo que eu tenho apresentado diante de Deus para o ano de 2013. 2013 é um ano em que nós vamos experimentar o sobrenatural de Deus na área financeira. Deus trouxe ao meu coração Josafá. Josafá vivia num reino estável, mas de repente ele foi atacado. E todos nós já experimentámos por tempos de boa estabilidade e de repente a crise atacou. Os governos, as nações vivem em crise, há um colapso. Meus irmãos, não é só Portugal, não é só Grécia, não é só Irlanda, como só, é mundial. Mundial. Há muita coisa encoberta, mas é um colapso mundial. E Josafá estava a experimentar aquilo e de repente aquilo que Deus falou a Josafá, quando ele buscou a Deus, Deus disse para ele apregoar jejum. E ele apregou jejum em toda a nação. Está escrito em 2 de Crônicas, capítulo 20. E quando ele apregou jejum em toda a nação, Deus dá uma palavra para Josafá. Em 2 de Crônicas 20 está escrito: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Diga comigo, eu creio em Deus, eu estou seguro. Eu creio nos seus profetas, eu prospero. Amém. Não seja disparatado. Às vezes as pessoas estão a ouvir a palavra de Deus que é direta às suas vidas e abanam a cabeça a dizer, isto não é para mim. Quando o profeta de Deus, ouça, este é eu vou falar isto na parte 3, a sabedoria. Mas um dos maiores princípios de sabedoria é nós termos a capacidade de receber de um canal imperfeito coisas perfeitas. De um canal em construção aquilo que já está consumado. Este é o maior princípio da sabedoria. Por isso é que podemos crer em Deus. Estamos seguros. Cremos nos profetas, os imperfeitos. Mas eles quando falam, eles falam o que é perfeito, o que está consumado, o que está feito em Cristo Jesus. Crede nos seus profetas e prosperareis. Oh, meus irmãos, é interessante nós vermos que eles venceram o exército inimigo e está na parte final do capítulo 20, meus irmãos, que eles tiveram 3 dias. Ouça bem, 3 dias para apanhar o despojo. E diz que era muita riqueza, muitas pedras preciosas. Diz que era de tal forma que eles já não conseguiam levar mais. Sabe o que é isso? Riqueza.
Num tempo de guerra, num tempo de luta, num tempo de aflição, num tempo de angústia, num tempo em que o povo não estava preparado para aquela guerra, Deus trouxe o livramento. Glória a Deus. Joel, nunca a nação de Israel tinha vivido um tempo como aquele. Um tempo de seca, um tempo de fome, um tempo sem mantimento, um tempo em que a alegria tinha saído. A Bíblia diz que a alegria saiu da casa do Senhor. Não havia gozo, não havia alegria no meio do povo. Os rios secaram-se, as sementes mirraram. Ouça bem, os armazéns ficaram desolados, os cereais ficaram secos, o gado a gemer, as manadas de vacas, elas ficaram confusas porque não tinham pasto. O fogo consumiu o pasto, as chamas consumiram as árvores. Meus irmãos, o povo ficou completamente destroçado. E naquele tempo, quando Joel busca a Deus, Deus disse, apregou o jejum. E quando eles apregoaram o jejum e clamaram a Deus, a resposta veio. Aleluia, aleluia, aleluia. Alegrai-vos, Joel 2:23. Já agora podem projetar ali assim, eu vou falar, os irmãos vão ver. Alegrai-vos, ó filhos de Sião. Diga lá, filhos de Sião. Mais uma vez, filhos de Sião. Mais uma vez ainda, filhos de Sião. Nós não estamos no Sinai, nós estamos em Sião. Nós não vivemos na lei, nós vivemos na graça. Nós somos filhos de Sião, filhos do louvor, filhos da adoração, filhos da exaltação. Aleluia! Alegrai-vos, ó filhos de Sião. Chuva temporã em Seródia virá, as eiras ficarão cheias de trigo, os lagares transbordarão de vinho e azeite. Comereis abundantemente, ficareis satisfeitos, louvareis o nome do Senhor e não mais ficareis envergonhados. Quem é que já passou vergonha aqui? Palavra de Deus para nós hoje é 2013 e futuro. Não mais ficareis envergonhados. Amém, amém, amém. E quem crê recebe esta palavra. Esta palavra é para mim. Em 2013 eu vou experimentar a chuva temporã, a chuva Seródia. Eu vou experimentar a abundância, o transbordar de Deus, a graça de Deus, a glória de Deus. Eu posso estar devastado neste momento. Eu posso sentir-me derrotado neste momento. A minha situação neste momento é degradante. Mas ouça com ouvidos de ouvir. Deus sabe como abençoar a sua vida. Deus sabe como derramar chuva sobre a sua vida. Deus sabe como derramar emprego, salário, bênção, sucesso. Oh, eu creio no meu coração para milagres de dinheiro. Ouça bem, milagres de dinheiro, milagres de dinheiro, milagres de dinheiro. Eu creio nisto. A abundância de Deus vem sobre nós. Abundância de trabalho. O povo de Deus tem trabalho. Como se costuma dizer, não tem mãos a medir, porque o trabalho vem, e com o trabalho vem prosperidade, vem riqueza, vem sucesso, vem bênção. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! A prosperidade alcança a vossa vida. Para quê? Para poder cumprir o propósito de Deus. Os irmãos se levantam para financiar os sonhos que Deus já colocou no vosso coração. Há pessoas aqui que eu conheço alguns dos sonhos. Há pessoas aqui que me têm dito que o sonho deles é sustentar missionários, mas não conseguem porque andam a tio. 2013 experimente milagres financeiros para que esse sonho tome forma. Há pessoas aqui que prometeram carros, prometeram autocarros, prometeram finanças superabundantes. Há pessoas aqui que creem e dizem que sozinhos vão dar mais dinheiro que todos os outros juntos. Oh, meu irmão, experimente milagre financeiro na sua vida este ano. Os seus sonhos quais são? A riqueza de Deus vem sobre a sua vida para que o irmão possa cumprir o propósito que Deus colocou no seu coração. Uau!
O irmão é honesto, o irmão é justo, o irmão é santo. Saiba, creia nisto. As suas mãos não vão trabalhar para gente obscura. A sua vida será colocada diante de reis, diante de pessoas honestas, diante de homens que pagam atempadamente, que dão melhor salário, que reconhecem o seu trabalho. E a sua promoção é ao ponto de se tornar mais poderoso na sua terra e no seu lugar de trabalho, como Isaac se tornou mais poderoso lá na terra de Abimeleque. Cura financeira no meio do povo de Deus. E eu creio que um povo de Deus rico, vai produzir uma comunidade rica, para que essa comunidade possa alcançar os fins da terra. Amém? Eu creio nisto, irmão. Eu creio de todo o meu coração que Deus trará a sua vida. Ouça, Deus trará a sua vida bênção de tal forma que ideias criativas. O irmão será um inventor. Eu ontem estava ouvindo na televisão e achei tão interessante. Um homem foi despedido e durante um tempo ele andou ansioso, como quem é despedido provavelmente anda, e de repente ele teve uma ideia. Ele fez um pão, que é assim um quadrado, parece um tijolo. Parece um tijolo, com um buraco, um quadrado, assim com um buraco. E ali dentro ele põe comida típica portuguesa. É uma sandes de carne alentejana, é uma sandes de cozida à portuguesa, e aquele homem está a fazer uma fortuna. Uma ideia. E ele vende a 3,90€ uma bebida e uma sandes daquela. E o entrevistador perguntou-lhe: qual é o seu sonho? O meu sonho é baixar o preço. Para que toda a gente possa comer. Sabe o que é que ele está a dizer? O meu sonho é que todos comam. E eu ouvi aquilo e disse: oh Deus, uma ideia criativa no meio do teu povo. No meio do teu povo. Os irmãos sabem, há ideias que parecem que não são nada, mas elas são gloriosas. O homem que inventou aquele chapéuzinho que se põe nos gelados, os irmãos sabem, foi um homem que inventou aquilo. Fez uma patente. E agora em todo o mundo, ouça bem, em todo o mundo, onde há um chapeuzinho daqueles, pode ser 0,00000000000 de 1 cêntimo, mas imaginem em todo o mundo, cada chapéu, aquele homem está a receber alguma coisa. Clama a Deus, oh Deus, 2013. Eu creio que tu traz à minha vida invenções, criatividade. Eu creio, Senhor, que tu me ensinas, conforme está escrito, aquilo que dá lucro e que é proveitoso. Anos e anos e anos a trabalhar para outros. É errado? Não, claro que não é errado. Claro que não é errado. Mas é tempo do irmão começar a crer no seu coração que Deus o coloca numa posição onde outros trabalharão para si. E o irmão será um patrão exemplar. A Bíblia nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão tiradas, roubadas. O plano de Deus é acrescentar. Nada nem ninguém melhor do que Deus pode derramar bênção sobre a nossa vida. E o terceiro ponto, eu termino: sabedoria. Primeiro ponto, não esqueça, crescimento e milagres. Segundo ponto, não esqueça, bênção e dinheiro, finanças. Porque nós queremos bênção, nós não queremos só dinheiro. Porque se a pessoa tem todo o dinheiro deste mundo e é um infeliz, não precisa de dinheiro para nada. O que ele precisa mesmo é felicidade. Certo? Certo? Quando o paralítico chegou até Jesus, aliás, o leproso, e disse: olha, se tu quiseres bem podes limpar-me. O que é que Jesus disse? Ok, toma lá dinheiro. Foi isso? Não, Jesus disse: ser limpo, isto é bênção. Então nós queremos bênção
e queremos dinheiro. Nós queremos receber de acordo com aquilo que nós necessitamos e queremos ter todas as nossas necessidades supridas e olha, e muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Temos todas as necessidades supridas, olhamos de um lado para o outro e temos necessidades supridas e temos para dar. Nós, ouça este segredo, meu irmão. Eu aprendi este segredo com a minha filha Raquel. Quando ela tinha a idade de 4 ou 5 anitos. Nós tínhamos em nossa casa a viver, o irmão Zé Manuel conhece, o pastor Afonso. Ele estava em nossa casa a viver e a Raquel chegou ao pé dele com o mielheiro dela. E ela deu-lhe o mielheiro, este dinheiro é para ti. E o pastor Afonso começou a chorar e disse, eu não posso. E a Raquel olhou para ele e disse, eu nasci para dar. Uau! Aquilo foi uma lição de vida para ele, foi uma lição de vida para mim, que desde aquela altura eu mudei. Eu não nasci, os irmãos não nasceram para recebermos. Nós nascemos para dar, nós nascemos para dar, nós nascemos para dar. E ouça, quando o seu alvo é dar para dar, não é dar para receber, é dar para dar, dar para dar, dar para dar, dar para dar. Oh! Deus abre as janelas do céu e Deus abençoa a sua vida. Nunca se incomode com o receber, porque Deus vai cuidar disso. Sabedoria. Todos nós sabemos que o problema do homem é um problema de sabedoria. E nós necessitamos de sabedoria nesta comunidade. Eu preciso de sabedoria, os irmãos precisam de sabedoria, e a garantia que nós temos da parte de Deus é que aquele que é falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Diga lá comigo, a todos dá. Mais uma vez, a todos dá. E diga comigo, eu estou incluído nesse todos. Uau! A todos dá e não lancem rosto. Então peça sabedoria, clame sabedoria. Ouça, saiba isto, quando Deus quer abençoar a sua vida, Deus envia alguém. Mas quando o diabo quer destruir a sua vida, o diabo também envia alguém. E o irmão precisa da sabedoria de Deus para saber discernir quem vem da parte de Deus ou não. Olha, eu vou dizer uma coisa aos irmãos. Há momentos na nossa vida em que nós já precisamos é de bom senso. Porque a sabedoria produz em nós bom senso. Eu não sei se já aconteceu isso com os irmãos. É provável que sim, porque isto acontece aos irmãos em todo o mundo. Quando estão a sair de casa para vir à casa do Senhor, para receber a sabedoria, acontecem coisas. Ou aparece um vizinho, ou aparece alguém que precisa da sua ajuda, ou aparece alguém que precisa do seu trabalho, do seu esforço. Ajude-me, estou tão aflito. E o irmão está para ir para a igreja e deixa de ir para ficar a ajudar esse alguém. Quando o filho que borra as cuecas, quando está para sair de casa, ou vomita-se todo. Nunca aconteceu isso com os irmãos? Quando estão para sair de casa, aparece um imprevisto. Eu estava mesmo determinado a ir à casa do Senhor e bum, apareceu-me isto. Sabem de onde isso vem? Do diabo. Não atenda. Não atenda. Eu vou dizer outra vez, isso vem do diabo. Mas a pessoa está tão aflita. Espera mais 2 horas. Ou então venha consigo e depois cuida dele. Mas ele não quer ir, então paciência. Pastor Paulo, mas não acha que isso é radicalismo? Não, isso é ser sábio. E sabe o que é que isso é ser sábio? Porque no dia em que o irmão não vem, ouça isto com ouvidos de ouvir. No dia em que o irmão não vem e está em casa preso por alguma outra coisa que o impediu de vir, nesse dia o irmão perdeu palavra fresca na sua vida. Um homem chamado Tomé decidiu ir fazer compras na altura em que ele devia estar. Alô? Mas eu vou fazer compras. Foi passear, e quando ele foi passear, Jesus chegou. Sabe o que é que todos receberam? O Espírito. Sabe o que é que Tomé recebeu? Incredulidade. Se eu não puser o dedo lá na sua mão, jamais crerei numa coisa dessas. Sabe porque é que uma pessoa diz isso? Porque deixou o teu Espírito na sua vida. Porque quando temos o Espírito de Deus na nossa vida, nós cremos nele. De todo o nosso coração. Pastor Paulo, mas não diga isto assim, porque isso é muito duro. Não é duro. Se a pessoa vai na hora que o irmão está para vir, essa pessoa ou é para vir consigo, ou então é para esperar.
Ouça, isto é sabedoria. Porque quando Jesus ia para casa para curar a filha de Jairo, uma mulher prendeu no caminho. Foi ou não foi? Sabe o que é que Jesus fez? Curou, perguntou, quem é que me tocou? Fui eu, ok. Estás em paz? E continuou o seu caminho. Mas sabe uma coisa? Eu posso garantir aos irmãos que no meio daquela multidão havia centenas, se não milhares de pessoas que necessitaram de Jesus e Jesus não parou por elas. Alô? Ele não parou por elas. Uma multidão seguia Jesus e Jesus continuava o seu caminho, mas ele parou por causa de um homem chamado Zaqueu. E ele continuou o seu caminho mudando de direção. Foi até a casa daquele homem e trouxe salvação àquela vida. Jesus não perdia o seu foco. O seu foco é estar na casa do Senhor. Deixem-me dizer isto aos irmãos. Nós temos tantos dias por semana para trabalhar, temos tantos dias por semana para fazer coisas que dizem respeito à nossa vida. Nos dias do culto, tão pouco, irmão, tão pouco. Tão pouco. Nós estamos a gravar os cultos e eu próprio, quando pedi a um grupo de amigos para fazer uma crítica construtiva, eu escrevi, eu próprio, a minha crítica a mim mesmo. Já sei que tenho que falar menos. Já sei que tenho que falar menos. Mas sabe uma coisa? Eu estou aqui aos irmãos, posso falar-lhes 1 hora ou 1 hora e pouco cada domingo. Mas há pessoas aqui que me estão a ouvir hoje, 1 hora e pouco, que durante a semana ouvem mais de 10 horas aquilo que não interessa, na televisão, e não se cansam. E alguns que ao fim de 10 minutos já estão assim. Eu tive uma vez a ocasião, um imbecil, que estava a olhar, eu estava a pregar e olhou e fez-me assim. É um imbecil, uma pessoa que faz isso é um imbecil. Sabe? E já estou a dizer para nunca fazerem, mas senão é que eu vos chamarei. Sabe? Uma pessoa vai a um campo de futebol que é 90 minutos, gasta 1 hora para entrar, 1 hora para sair, mais 90 minutos de futebol, mais 15 minutos de intervalo, e às vezes ainda há prolongamento e penal, não se queixam, ainda saem a gritar. E esta noite também espero gritar com os golos que o Benfica vai marcar. Eu também espero gritar. Hein? Mas, que é isso? E 1 hora que estamos na igreja ou 2 horas? Qualquer coisa serve para impedir de nos vir? Não, isso é falta de sabedoria. É plano de Deus e vontade de Deus que nós nos congreguemos. Porque neste lugar nós podemos receber sabedoria de Deus para nós. Deus quer abençoar a sua vida, meus irmãos, de tal forma que a sabedoria, só do livro de Provérbios, eu não tirei de outros livros, mas só do livro de Provérbios, a sabedoria produz bom senso, produz conhecimento, prudência, vida, riqueza, honra, longos dias, favor, segurança, livramento, prazer, cura. É uma lista poderosa. Só do livro de Provérbios. Se alguém não tem sabedoria, peça a Deus. Porque ao receber sabedoria, vai receber tudo isto que a sabedoria produz. A língua do sábio traz cura. Traz cura quê? Física? De toda a ordem. De toda a ordem. Há pessoas que não precisam de cura física. Precisam de cura emocional. E a língua do sábio traz cura. A língua do sábio torna atraente o conhecimento. O ensino do sábio é fonte de vida. E eu termino com este texto. Quem obtém sabedoria, ama-se a si mesmo. E quem acalenta ou recebe o conhecimento, prospera. Nós queremos isto na nossa vida. Na vida da nossa comunidade. O ano 2013. Ore por estes assuntos. Durante este tempo, acrescente os seus. Acrescente os seus. Então, peça, já disse, ousadamente, de uma forma extravagante, peça grande, irmãos, peça grande. E eu vou garantir que Deus não vai responder à sua oração, Deus vai fazer muito mais. Porque Ele faz além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos, amém? Então peça e receba, sabendo que é Deus que ama abençoar a sua vida.